Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 14, em serviço espiritual. E André começa dizendo: nos distanciávamos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença tínhamos assinalado no decorrer da reunião, se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque parou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por favor. Aulus nos apresentou um novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Notava-se que Abelardo não era uma entidade de escola, ou seja, não tinha uma nobreza espiritual. As maneiras e a voz traíam a sua condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Então, todos nós revelamos nossa condição espiritual através das nossas maneiras, principalmente pela nossa fala, pelo nosso vocabulário, pelo conteúdo, né? E aí ele continua, né? Meu caro assistente, venho pedir auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou as suas disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. De boa vontade, o orientador disse: conte conosco, mas é importante que Celina nos ajude. E afagando os seus ombros, concluiu: volte à companheira e tão logo Celina se desligue do corpo pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. O aguardaremos no jardim próximo. O interlocutor se afastou contente enquanto penetrávamos enorme praça arborizada. Paramos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulo se reportou, quer dizer, se referiu, né, à solicitação recebida. Abelardo se interessava por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite que vimos amparado por intermédio de Dona Eugênia. Então, lembrando, né? Libório era aquele que negou ajudar a mãe e que morreu assim que ele voltou do carnaval e passou a obsedar a mulher com quem se relacionava, sugando as suas energias. Voltando então, né? E alongando explicações, nos informou que o esposo de Dona Celina vagueou por muito tempo em desespero. Então, o Abelardo, aquele que veio pedir ajuda para o Libório agora, né? Ele era o esposo da Dona Celina. Na experiência física, foi um homem temperamental e não se resignou de imediato às imposições da morte. Atrabiliário, ou seja, mal-humorado, violento e voluntarioso, desencarnou muito cedo em razão dos excessos que minaram suas forças orgânicas. Em vão tentou obsidiar a esposa, cuja ajuda reclamava como se ela fosse sua simples serva. Se reconhecendo incapaz de vampirizá-la, vagueou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, combinadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Enfim, se curvou à evidência dos fatos, reconheceu a impropriedade da intemperança mental, em que se comprazia, quer dizer, que ele gostava de ser, né? E depois de convenientemente preparado pela assistência de um grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então, o melhor remédio para se curar é cuidar dos seus iguais. Por isso que ele está lá, né?
cuidando de desequilibrados. Então, logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou. Curioso, né? O contato com Abelardo provoca perguntas interessantes. Por acaso ele continuará em comunhão com a esposa? E o orientador disse: sim, o amor entre ambos tem profundas raízes do passado. Apesar da diferença que se exprimem, então vamos lembrar, né? Celina é a médium em ascensão. Ela é muito disciplinada, é responsável. E Libório estava vagueando lá nos umbrais, né? E aí ele responde: por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de nos amar apesar das falhas com que seguimos nossa vida? E aí o meu colega concordou, um tanto desapontado, né? Realmente, esse argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar o seu templo doméstico? Quer dizer, ele frequenta a sua casa, né? Tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha seu culto íntimo de oração, ou seja, o evangelho no lar, né? É firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, ambos se consagram ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne, são infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo, a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então, ele está querendo se melhorar para poder merecer a companhia da esposa quando ela desencarnar. Isso é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? O assistente comenta bem-humorado: um caso não faz a regra. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica, quer dizer, confirma, né? Uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu como um devedor que atingiu a paz do resgate. Mas, quando os laços da alma estão acima das emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento, para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Ou seja, mesmo que exista um segundo casamento, se o sentimento do casal é muito forte, esse sentimento é perpetuado na vida pós-morte. E a pessoa do segundo casamento é como se fosse filha, irmã, amiga do casal, né? Hilário refletiu alguns momentos e pensou: a travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações?
cada viajante em sua estrada, cada coração com seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, o Aulus falou satisfeito, né? O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá se coroar com a glória do amor puro. É querer com amor e carinho, vibrar com a alegria do outro, renunciar pela felicidade do outro, né? E ele continua: depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos à prova que eles necessitam, pais que se veem obrigados a renovar projetos de proteção à família, esposas obrigadas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são forçados a aceitar a colaboração das segundas núpcias da esposa no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando não aceitamos o seu desafio, o sofrimento é nosso quinhão, ou seja, é a parte que nos cabe. E com largo sorriso acrescentou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Guardem bem essa frase, cola lá na porta da geladeira. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue se multiplicar. A conversa prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se absorvesse a sua vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de perguntas a exteriorizar. Mas Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com rapidez. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que um piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Imagina como era denso, né? Piche. Em redor proliferaram soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, nos auxiliando, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada em que vários enfermos se demoravam sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Esse é o meu templo atual de trabalho, nos disse Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina do serviço. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e nos cumprimentou. Pediu desculpas por não poder nos acompanhar. A casa estava repleta de psicopatas desencarnados e dessa forma não poderia se deter naquele momento. Porém, nos deu permissão para agir com plena liberdade. Efetivamente, a desarmonia no local era tão grande que não pude conter meu espanto. Como pensar de reajuste num meio atormentado quanto aquele? Mas o assistente me amparou, esclarecendo: importa reconhecer
que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos imediatamente a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de onde procederam. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Desculpa. Ou seja, ou melhora e vai para outro departamento, ou não melhora e volta para onde estava. Alcançávamos o leito simples em que Libório, de olhar arregalado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Então lembra que logo após a assistência que ele teve junto à médium Eugênia, né? Lá no capítulo 6, né? Ele foi levado ao posto de socorro para receber assistência. E essa assistência acontece nesses hospitais de emergência, nas regiões purgatoriais. Por isso que ele está lá. Nos enxergava impassível. Exibia o semblante de loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação demonstrava crescente angústia. Lembra, ele foi tratado no centro espírita e trazido nesse posto para continuar o tratamento. E eles foram informados que desde que chegou estava aumentando a sua angústia. Melhorou, mas não adiantou muito, ou seja, ele traz algum problema que não consegue administrar sozinho. Aulus o auscultou paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Estão sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. E eu, André, né, aleguei. Então, temos aqui um perfeito exemplo do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Existem médiuns que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, rapidamente reclamam a presença, se religando a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. E o orientador aprovou. Sim, enquanto não modificamos as suas disposições espirituais, favorecendo a sua criação de novos pensamentos, permanecem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente se tornou mais angustiado, mais pálido, parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e irreprimível. Tudo indica a proximidade da irmã que se apoderou da sua mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Mal orientador acabou de formular seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende! E Hilário exclamou intrigado. Que vemos? Não será essa criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas ela não está interessada no reajustamento da própria saúde? Não pede socorro à instituição que frequenta?
Lembra? Lá no capítulo 6, né? Essa moça estava na cama, doente, e foi até o centro espírita pedir ajuda. E por causa da sua solicitação, eles trouxeram o Libório, que estava obsediando ela. Trataram dele e o recolheram ali onde eles estão agora para ajudá-lo. Por isso que o Hilário teve essa reação. Como assim, né? Ela pediu ajuda agora há pouco e agora já está reclamando que ele abandonou, né? E Aulus explicou bondoso. Isso é o que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, se alimenta com fluidos doentes do companheiro desencarnado e se apega a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doença de vários tipos e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Se dizem prejudicadas e inquietas, mas quando se subtrai a moléstia de que se fazem portadora, se sentem vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as doenças a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se satisfazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o seu centro de vida mental se altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, como objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. A esse tempo, a recém-chegada conseguiu se aproximar mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Agora, ele sorria como uma criança contente. Porém, identificando a presença de Dona Celina, a infeliz bradou com raiva: "Quem é essa mulher?" Nossa abnegada amiga foi em direção dela com simplicidade e implorou: "Minha irmã, se acalma. Libório está cansado, doente. Vamos ajudá-lo a recuperar?" A interlocutora não suportou seu olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que ela se associou, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e, correndo, abandonou o recinto. Libório mostrou evidente contrariedade, mas Aulus lhe aplicou passes, restituindo a sua calma. Em seguida, o assistente nos disse, amorável: "Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa." Ou seja, o ciúme fez com que ela se afastasse, e isso vai ajudá-la e vai ajudar o Libório. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, nos dará valiosas tréguas, uma vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga se lembrará vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões, né, a seu bel prazer. Porque cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, normalmente o que vemos no outro é o que nós trazemos em nós. E aqui, né, ela vai ficar mais ou menos presa a Libório, porque ela vai ficar menos presa, né, a Libório, porque vai lembrar que sonhou com ele, que ele já tinha outra, que provavelmente não gostava mais dela, porque já estava com outra. E é exatamente isso que ela precisa,
se afastar dele. Por isso que o assistente falou, né? O fato da visitante encontrando Celina junto do enfermo nos dará valiosas tréguas, uma vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo suas melhoras. Hilário, meio espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. E Aulus respondeu sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. A preguiça, né, faz parte de nossos irmãos menos esclarecidos para nos manter presos no mesmo lugar sem que possamos atingir os objetivos que traçamos no plano espiritual para a nossa encarnação. Portanto, devemos estar atentos àquela preguiça sem justificativa, né? Não estou tão cansada para estar com tanta preguiça, né? Aquela preguiça de deixar o tempo passar que nos leva a não estudar, não meditar, não orar. Mas nossa tarefa estava agora cumprida, diz André, né? E por isso nos afastamos. Daí a minutos, o assistente se despediu, prometendo nos reencontrar para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. E nós, né, no capítulo seguinte. Vamos reler, vamos pensar no assunto e nos preparar para o próximo capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.